Bem, meus amigos, então, bom dia aí mais uma vez. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí ao Marco, né, o professor, que nessa manhã de domingo, né, aceitou gentilmente vir bater um papo aí com a gente, né? É, Historicamente, né, na nossa série histórica, normalmente, no domingo, o pessoal está dormindo, né, não há muita adesão, porque o pessoal ou está dormindo, ou tá. Por isso que normalmente eu gosto de marcar durante a semana, 7, 8 horas da noite, porque o pessoal já chegou do trabalho, né? Mas, enfim, cada um tem uma agenda, né? E a gente tem que se ajustar à possibilidade de quem vai fazer a apresentação. Eu tenho muito esse problema quando eu trago convidados lá da Europa, né? Por causa da diferença de fuso horário, né? Por exemplo, eu quero trazer o Felipe, que está lá na Itália, só que são 5, 6 horas de diferença de fuso, né? Então não adianta eu marcar com ele 7 horas de lá, porque será 2 horas da tarde aqui no Rio. E aí ninguém vai poder assistir, né? Então aí eu tenho que marcar no final de semana, quando, né, o professor Rafael Moral, lá da Maynooth University, lá da Irlanda, também tem o problema da diferença de fuso. Então aí eu preciso marcar no final de semana. Então, eventualmente, eu marco no sábado, marco no domingo, e a gente se ajusta, né? Então, então de antemão, agradeço aí ao Marco pela disponibilidade, né? Vou passar aqui algumas informações básicas sobre as nossas atividades, só para o público, né, se ambientar. Deixa eu ver aqui. Bem, então, esse aí é o nosso site, para quem não conhece, é o www.casadapesquisaoperacional.com. Então, aqui nesse site nós temos as informações básicas das atividades da nossa comunidade, né? A nossa ideia é congregar, né, as pessoas, principalmente aqui no Brasil, né, congregar em torno da pesquisa operacional. A pesquisa operacional ainda é muito pouco divulgada no Brasil. Ela fica muito restrita ao ambiente acadêmico, né? E o ambiente acadêmico que eu falo é se você fizer um mestrado ou um doutorado em pesquisa operacional, né? Nem nas graduações você não vê, exceto na engenharia de produção, que vê um pouco, né? Algumas faculdades têm PO1 e PO2, e algumas só têm um semestre de PO. Mas o assunto em si, né, continua muito restrito ao ambiente acadêmico. Então, nosso propósito é justamente reunir as pessoas, né, congregar as pessoas em torno da pesquisa operacional. Dado aí a sua capacidade de resolver problemas de toda ordem, né, problemas organizacionais, utilizando a modelagem matemática, né? E aí nós temos essas lives, como o Marco vai falar hoje, né? Eu marco no mínimo uma por semana, mas às vezes nós temos 2, 3. É o que eu falei, eu me ajusto à disponibilidade do palestrante, né? Então eu dou meu jeito para ajustar a minha agenda com a agenda de quem está vindo ajudar a gente, né? E além dessas lives semanais, periodicamente eu monto assim umas semanas temáticas, né, para dar né, tipo uma imersão, né, na PO, né, para ajudar as pessoas a se ambientarem mais rápido. Então, por exemplo, nós tivemos essa semana aí primeiros passos para a pesquisa operacional e a ciência de dados, né? Um dos convidados, eu estava até falando, né, do problema de fuso horário. Um dos convidados foi até o coronel Marcelo Zavadski, que dá aula lá no United States Air Force Institute of Technology. Não sei se o Leandro está aí, acho que o Leandro está aí, se eu não me engano.
Leandro falou também sobre o método das P-medianas, que é um método também muito consagrado, muito conhecido. Então, assim, toda semana, todo mês eu procuro fazer uma atividade dessas, né? Uma semana temática dessas. Temos aí as semanas da pesquisa operacional, né? Então, tivemos a segunda semana da PO no início de dezembro, depois eu marquei outra. E aí, cada dia, nós estudamos um método diferente, um método matemático, né? Então, a quarta semana foi a última que nós tivemos, foi no final de abril. O professor Carlos fez a palestra da segunda-feira sobre teoria da decisão. Depois o Lohan falou sobre mineração de dados e PO, como é que essas áreas conversam. Depois foi o professor Rafael Moral, que eu falei lá da Irlanda. Ele dá aula lá na Maine University. E veja só, né? Todo mundo foi 8 horas da noite, mas a dele foi 5 horas da tarde, justamente por causa da diferença de fuso horário. E aí depois foi o professor João Benito Savastano, que é um dos maiores nomes do Brasil aí no Excel, é o MVP número 1 aí do Brasil. E aí, por último, fui eu que falei sobre teoria dos grafos, junto aí com o Tiago, né? E aí, semana que vem, nós vamos começar uma outra semana, a quinta. Então, a semana da PO eu sempre faço mês sim, mês não, né? Então, tivemos uma no final de abril, não tivemos em junho, né? E agora vamos ter uma agora, não tivemos em maio, agora teremos uma no final de junho, né? Início de julho. Que aí eu fiz uma brincadeira, chamei de Semana do Apocalipse Excel, né? Todos esses 6 são grandes especialistas de Excel no Brasil, Trovato, Benito, né? Se vocês olharem lá no LinkedIn, ou, né, nas redes sociais, vocês vão ver que eles são realmente caras assim fantásticos. E nós vamos falar em modelagem matemática só usando o Excel. Muitas vezes a gente acha que o Excel não consegue fazer algumas coisas, mas não consegue fazer outras. E aí, esses caras me convenceram de que você consegue fazer qualquer tipo de modelagem matemática no Excel. Mas é qualquer mesmo, né? Machine learning, inteligência artificial, qualquer modelagem matemática no Excel. E aí, eles vão falar a semana inteira, né? Nós vamos ver aí vamos falar sobre a lei de Newcomb-Benford, vamos falar aí sobre o método da máxima verossimilhança, né? Que são métodos aí consagrados aí na modelagem matemática. Mas é o que eu falo, eu não tenho preferência por nenhuma ferramenta, né? Excel, Python, R, são só ferramentas para ajudar a gente, né? Eu não faço distinção de uma ferramenta para outra. A melhor ferramenta é aquela que você conhece, é aquela que você sabe usar, né? E que te leva até o resultado que você precisa. Essa é a melhor ferramenta, né? Mas aí, organizamos aí essa semana, que vai começar na semana que vem, na segunda-feira, com o professor Benito, dia 28 de junho, e vai terminar no dia 2 de julho com o Fábio Gatti, falando sobre lei de Newcomb-Benford. Que, aliás, tem um trecho no documentário, né, no Netflix, A Era dos Dados, tem um trecho que ele explica a lei de Newcomb-Benford. Muito bacana. Quem puder, eu aconselho que... Aliás, quem puder, eu aconselho que assista a série toda, A Era dos Dados, né? A Era dos Dados é muito legal, mas tem um trecho que ele fala sobre a lei de Newcomb-Benford, muito, muito bacana. Para quem gosta de matemática, ciência de dados, né? Que eu acho que é o caso de todos nós, né? Então, é legal, né? E aí nós temos um canal no YouTube, que é esse canal aí da Casa da Pesquisa Operacional, www lá, né? www nada. Tem esse link aí do YouTube, eu vou mandar. Então, todas essas lives que nós organizamos, fazemos, esses cursos, estão lá no nosso canal. Então, lá, por exemplo, tem um curso completo
de simulação discreta, que foi feito pelo professor Éder Cassetari, lá da USP. Temos um curso completo de cadeias de Markov, simulação de Monte Carlo, algoritmo de Kruskal, algoritmo de Ford-Fulkerson, enfim, né? Eu já dei um curso de otimização, programação matemática, enfim, né? Tudo que é método da PO, método HP, método TOPSys, método Electri, está tudo lá no nosso canal, tudo de graça, tudo aberto, é só entrar lá e assistir, tudo explicado passo a passo. Né? E aí temos aí alguns parceiros, né, que ao longo do tempo estão se unindo aí à Casa da Pesquisa Operacional. Quem for membro da Casa da Pesquisa Operacional tem 30% de desconto no Grupo GEM, por exemplo, nos livros, né, do Grupo GEM. Esse aí foi o nosso curso de Teoria dos Grafos, foi muito bacana, a turma estava cheia, e Teoria dos Grafos é um assunto que sempre faz sucesso, né? As pessoas gostam de grafos. Opa, tem um tentando entrar aqui. Temos aí o nosso canal no Instagram, então, de vez em quando eu marco um bate-papo lá também. Então, temos aí o nosso grupo no Telegram, né? Essa é a nossa principal... o nosso principal canal de comunicação, é o nosso grupo no Telegram. Né? Então, por lá eu mando os links dessas nossas lives, eu informo sobre descontos em cursos, dicas de livros, às vezes aparecem vagas de estágio, né? Freelance, enfim. Né? Então, o nosso principal canal de comunicação é esse nosso grupo no Telegram. Bem, aí falando um pouco sobre a PO propriamente dita, né? Eu gosto sempre de contextualizar um pouco antes do palestrante começar, para que quem esteja assistindo, muitos que estão aqui já são pesquisadores do meu grupo de pesquisa no IME, na UF, mas alguns são novos. E aí eu gosto de contextualizar, né, para a pessoa entender o que o palestrante vai falar que tem a ver com o que a gente está falando, né? Para não ficar uma coisa solta. Então, qual é o escopo da pesquisa operacional, né? Para todo mundo entender. Então, a pesquisa operacional, ela trabalha com métodos envolvendo programação matemática, simulação discreta, teoria dos jogos, teoria das filas, teoria dos grafos, estatística, aprendizado de máquina e ciência de dados. E esses métodos são reconhecidos por sua poderosa capacidade de apresentar soluções efetivas para problemas reais da sociedade. Né? Então, justamente... Deixa eu ver se eu consigo... o Leandro chegou aí. Opa, peraí. Caramba. Deixa eu botar aqui a canetinha. Aqui. Então, o que eu acho interessante na pesquisa... Ih, fez um risco ali. Peraí. Então, o que eu acho interessante na PO é justamente que ela trabalha, né? Ela é uma ciência aplicada que ela é pragmática, ou seja, nós aprendemos os modelos matemáticos para realmente tomar decisões para problemas reais da sociedade. Só que ela ainda é uma área relativamente pouco conhecida e pouco utilizada no Brasil. Né? Acaba que eu, por exemplo, já estudo PO há quase 20 anos, e o que acontece na prática é que nós escrevemos papers, artigos, capítulos de livros, e na prática aí eu me incluo, faço a minha meia-culpa. Quem escreve, né, acaba que o POzeiro escreve para o POzeiro, né? Então, eu que entendo de PO, escrevo para o Pablo entender, que também estuda PO. Enquanto que eu acho que a ideia não tem que ser essa, né? A ideia tem que escrever para todo mundo, a sociedade toda se beneficiar, né? Então,
A PO ela trabalha com métodos científicos, né? Métodos científicos, com a modelagem de sistemas, uma abordagem interdisciplinar, ou seja, ela pode ser utilizada em qualquer área do conhecimento. Aliás, a PO ela só faz sentido... Deixa eu ver quem está tentando entrar aqui, peraí. A PO ela só faz sentido quando utilizada em outras áreas, né? Então, eu pego a PO e utilizo na geografia, eu pego a PO e utilizo na psicologia, eu pego a PO e utilizo na economia, né? Então, já tivemos aqui um psicólogo, o professor Rafael Bastos, que ele utilizou a teoria dos grafos para construtos psicológicos, né? E já tivemos vários outros profissionais aqui de várias outras áreas. Então, a PO ela é totalmente interdisciplinar, né? Deixa eu ver se consigo apagar ali aquele... Peraí. Foi. Então, aí, a PO tem aí algumas áreas, né? Como ela trata de matemática, né? Para apoiar a tomada de decisão, a matemática é muito, muito ampla, né? Muito abrangente. Então, ela foi subdividida em várias áreas, a pesquisa operacional. Nós temos aí o apoio multicritério à decisão, é uma área, né? Eu trabalho bastante nessa área, já junto com o nosso grupo de pesquisa, com o professor Carlos, nós já criamos vários métodos matemáticos de apoio multicritério, né? Teoria dos grafos é uma outra área, simulação a eventos discretos é uma outra área, teoria das filas, ciência de dados, estatística, programação matemática, análise envoltória de dados e por aí vai. Então, eu procuro sempre trazer os convidados, né, para ir distribuindo entre esses assuntos para que nós tenhamos aí um portfólio amplo aí de lives e de apresentações no nosso canal, né? Então, vou sempre revezando entre uma área e outra para não ficar restrito só numa área da PO, né? E, ademais, não são só essas áreas, tem outras áreas, teoria dos jogos, teoria das restrições, algoritmos bioinspirados, né? Meta-heurística. Então, tem várias outras áreas que eu nem coloquei aí, eu só coloquei essas para ilustrar. E aí, normalmente, como esses modelos são modelos muito sofisticados, eu preciso processá-los computacionalmente. Então, a PO ela tem essa característica, né? Eu vou trabalhar com um modelo matemático, com uma massa de dados, e esse modelo e essa massa de dados, eles precisam ser processados computacionalmente, não dá para resolver com caneta e papel, né? Eu sempre dou como exemplo, né, orientei um trabalho recentemente de programação matemática, né, aqui na área de programação matemática, usando o método simplex, que o algoritmo teve que rodar 1.400.000 vezes, isso para 26 variáveis. Então, imagina um problema que você tem 1.500, eu já vi problemas com 1.500 variáveis, né? Se um com 26 variáveis já tem 1.400.000 iterações, você imagina, né, um problema com 1.500 variáveis. Então, você coloca lá no computador e deixa ele rodando dias até ele achar a solução, né? Bem, aí você fala, né? Mas espera aí, então, para estudar pesquisa operacional, o cara tem que ser um super especialista em matemática, né? Tem que ser estatístico, tem que ser engenheiro, e não é nada disso, né? Esse livro aí, Methods of Operation Research, ele é considerado aí a Bíblia da PO, né? Ele foi praticamente aí um dos primeiros livros que falava sobre pesquisa operacional. Na verdade, teve um livro antes dele, chamado, o título é Studies of War, Estudos da Guerra, do Patrick Blackett, mas o Studies of War tratava da guerra genericamente, e a pesquisa operacional era praticamente ali só um capítulo do livro. Esse não, esse Methods of Operation Research é o livro inteiro falando de PO, principalmente estatística.
E aí, olha só o que o Philip Morris fala, né? Logo no início do livro, aí isso está sublinhado, que eu que sublinhei no meu livro, né? Olha lá, ele fala, ó, me parece, né, que quem for trabalhar, o trabalhador de pesquisa operacional, não precisa ser um especialista num ramo particular da ciência, né? Diz, ó, ele pode ser um biólogo, um físico, um matemático, um trabalhador, ó, some other science, qualquer outra ciência. É o que eu falei. A PO, embora ela seja modelagem matemática, ela é uma ciência interdisciplinar. Ela precisa das outras ciências para que dê sentido para ela, né? Por exemplo, em dezembro, agora de 2020, eu participei de uma banca de doutorado que a candidata estava defendendo a tese, ela criou um modelo matemático novo e ela era pedagoga e criou um modelo matemático para ser utilizado nas universidades federais, né? Quando eu fiz o mestrado em PO, eu tinha um colega de classe que era médico cardiologista, né? Fazendo mestrado em PO. Então, a PO ela tem essa característica, embora ela seja modelagem matemática, ela é totalmente interdisciplinar. Então, eu sempre falo, a pesquisa operacional é para todo mundo pode usar PO, né? Ela não é específica do engenheiro, do matemático, do estatístico, né? E por aí vai. Em meu LinkedIn. Então, gosto sempre de fazer essa introdução, né, para as pessoas entenderem o contexto em que nós estamos inseridos, né? E aí, por que eu chamei o Marco? Eu chamei o Marco pelo seguinte, eu até coloquei na descrição da live, né? Nós temos aí uma questão com relação ao GEMAT, né? A primeira coisa é que no Brasil, muitos processos seletivos de mestrado e doutorado ou utilizam mesmo a prova do GEMAT, ou meio que fazem uma versão aportuguesada dessa prova, né? Então, pegam as questões do GEMAT, traduzem para o português, e aí a prova que eu fiz, por exemplo, foi assim, né? Eu fiz a prova para o doutorado da UF, da Universidade Federal Fluminense, e aí como é que era o processo seletivo? Era análise do currículo Lattes, eram quatro etapas, né? A prova, o processo de seleção do doutorado. A análise do currículo Lattes, que aí dava uma pontuação, um pré-projeto de pesquisa, uma prova de interpretação em inglês, aí tinha um texto lá de engenharia, que, né, a gente tinha que responder lá umas questões, e uma prova de lógica matemática. Foi assim que foi o meu primeiro contato com o GEMAT, né? Porque eu tinha lá umas provas anteriores, né, da Universidade Federal Fluminense, eu olhei, eu já tinha uma certa familiaridade com matemática, porque eu fiz a licenciatura em matemática, dei aula de matemática básica por muitos anos. E aí peguei as provas lá da UF, resolvi as questões, falei, pô, queria resolver mais umas questões. E aí falei, cara, nada se cria, tudo se copia. Eles tiraram essas questões de algum lugar. E aí comecei a pesquisar, né, de onde que seriam. Aí eu falei, bem, não achei em português. Aí eu fiz o contrário, eu traduzi os enunciados do português para o inglês, joguei no Google, e aí comecei, né, começou a aparecer GEMAT. Aí eu falei, danadinhos eles, né? Eles pegam as questões do GEMAT, traduzem para o português e colocam no processo seletivo do doutorado, né? E aí eu descobri que a prova do doutorado da UF, na verdade, são as questões do GEMAT traduzidas ali ipsilíteres, né? Então, esse foi o meu primeiro contato, assim que eu fiquei sabendo da existência do GEMAT, né? E aí, conversando com o Marco, eu expandi ainda mais esse meu horizonte, né, que eu não sabia. Ele comentou comigo que várias universidades, né, várias escolas de negócios do mundo, como a Harvard Business School,
né, entre outras, né, não sei, de repente a London School of Economics e outras, utilizam a prova do GEMAT, a nota, né, como um dos critérios aí de seleção de entrada, né? Então, quer dizer, para quem quer fazer um mestrado ou doutorado em PO, o próprio Corrissa já falou, né? Corrissa já comentou que teve que fazer uma prova agora. Então, para quem quer fazer um mestrado ou doutorado em PO, pode ser que esbarre por aí, em algum momento, né, com um processo seletivo que tem as questões do GEMAT. E quem pretende internacionalizar a sua carreira acadêmica, né, fazer aí um mestrado sanduíche, um doutorado, um MBA fora, também, certamente, em algum momento vai esbarrar aí com a prova do GEMAT também. E o Marco comentou comigo, a gente bateu um papo no outro dia, que alguns processos seletivos para emprego, né, de executivos, inclusive, estão cobrando, não é isso, Marco? Fala um pouco dessa história aí para a gente. Sim, sim. Geralmente, de forma mais clássica, né, os níveis de entrada para consultoria estratégica costumam cobrar a prova do GMAT. Mas eles deixam explícito, né? Vai ser uma prova baseada no GMAT e tal. Entendi. Então, assim, mas são carreiras... Oi? Falando igual a prova lá que eu fiz. Ele não diz que é a prova do GMAT, mas é. Não. Mas no caso das consultorias estratégicas, eles costumam dizer que é uma prova estilo GMAT, baseada no GMAT, para a galera já estudar para o GMAT, sabe? Entendi. Então, mais uma vez eu agradeço a presença do Marco, né, que vai contar um pouco aí de como é que é o perfil dessa prova, né, para que ela serve, como é que ela é elaborada, vai resolver algumas questões para a gente ver mais ou menos como é que é. Né? É o que eu falo, né? O meu objetivo aqui, nosso objetivo aqui em torno da PO, né, a Casa da PO, a nossa função é informar, é informativa, não é formativa. Né? É dizer que existe o GMAT, para que ele serve, né? Como é que você faz para se preparar. É claro que, né, depois quem precisar, vai ter que sentar, estudar, se debruçar sobre o assunto, mas pelo menos você já tem um ponto de partida, né? Aonde buscar esse conteúdo, né? Então, a nossa função é essa, é popularizar, é levar aí ao grande público esse conhecimento que é muito específico, muito restrito, né? Então, Marco, eu queria que você falasse um pouco também sobre o seu projeto, né? Como é que você trabalha com conteúdo, gera conteúdo para o GMAT, como é que quem quiser fazer, se tem curso, não tem, você aproveita e divulga aqui também, entendeu? Divulga o seu trabalho, né? Que é mais do que justo aí, e é um serviço de utilidade pública, né? As pessoas precisam disso para se preparar. Então, você aproveita e já comenta também, tá? Então, Ótimo. né? Na verdade, eu vou passar por todos esses tópicos. Eu montei uma apresentação aqui. Ótimo. A minha intenção é que ao longo desses, sei lá, meia hora, 40 minutos, eu tentei não deixar tão extenso, né, para não tomar tempo demais de vocês, mas minha intenção é mostrar por que surgiu a prova do GMAT, qual que é a filosofia por trás, para vocês entenderem por que o GMAT é tão usado em vários processos seletivos, e eu também vou mostrar como é que vocês podem se preparar, então, vários recursos que vocês podem usar. Posso compartilhar minha tela aqui? Pode, já está. É só ir lá no share screen, ó, lá embaixo. Aí, foi. Foi. Beleza. Está carregando. Ótimo, pronto, carregou. Boa. Então, e eu queria deixar bem aberto também, quem quiser fazer perguntas ao longo da apresentação, fica à vontade, tá, gente? É só abrir o microfone e perguntar. Aí a gente deixa mais dinâmico também. Então, eu vou começar só contando um pouquinho uma apresentação breve minha, 1 minuto e meio. Ótimo. Para vocês me conhecerem, meu nome é Marco, eu sou professor de matemática particular há muito tempo, já dava aulas particulares há muito tempo, desde a época antes da faculdade até, mas na faculdade eu intensifiquei mais ainda. E aí, quando eu saí da faculdade, eu resolvi criar uma escola de matemática, um cursinho só de matemática, que foi a Desempenho Máximo. Durante anos eu dei aula particular de matemática e
eu acabei conhecendo a prova do GMAT com um aluno que queria se preparar especificamente para fazer o MBA dele em Harvard. Ele queria fazer, ele trabalhava numa consultoria estratégica chamada BCG, e o plano de carreira dele era fazer MBA, ele queria ir para Harvard, e ele precisava estudar a prova do GMAT. Ele descobriu que existia essa prova, e aí eu já tinha dado aula para ele antes, e ele falou, você pode me ajudar com essa prova? Eu falei, olha, não conheço a prova, mas eu posso te ajudar, vamos tentar. Ele comprou um monte de livros, e aí eu comecei a pegar os livros dele para entender como é que era a tal da prova do GMAT, pensando que o conhecimento que eu tinha de matemática seria suficiente para encarar a prova. E no final das contas, eu percebi que o GMAT ele é muito menos uma prova que avalia o seu conteúdo, seu conhecimento de matemática. Então, às vezes, você sabe muita matemática, você sabe fazer matemática, problemas cabulosos, assim, mas você se dá mal na prova do GMAT. Porque o GMAT é uma prova que avalia mais a sua capacidade de raciocínio. Porque ele quer avaliar não só o engenheiro que vai fazer MBA, mas ele tem que avaliar o cara que se formou em cinema e vai fazer MBA, ele tem que avaliar o cara que se formou em letras e vai fazer MBA. Porque o MBA é um curso que abraça qualquer pessoa, né? E de qualquer formação. Então, o objetivo da prova do GMAT é avaliar a sua capacidade de raciocínio. Então, é onde um engenheiro, que às vezes consegue, ele sabe na cabeça dele aquele caminho que vai algebrizar a questão, vai resolver e vai chegar na resposta com certeza, depois de 5 minutos fazendo conta, fritando papel. E às vezes as questões do GMAT, elas envolvem só uma sacadinha para resolver a questão em 30 segundos. Então, inclusive eu separei algumas questões só para exemplificar. Eu vou mostrar para vocês mais para frente. Então, aí já vão preparando o cérebro aí psicologicamente, porque... A minha história foi parecida com a do Marco. Eu fiz licenciatura em matemática, dei aula há muito tempo em cursinho, preparatório, EPICA, ESA, AFA, ITA, IME, né? Dei aula há muito tempo também. E aí, quando eu peguei a prova para... É exatamente o que ele está falando. Quando eu peguei a prova para fazer, eu falei, isso aí vai ser uma moleza, eu já estou acostumado a dar aula disso, pô, né? E não é bem assim que a banda toca, não. Peguei para resolver, falei, algumas questões, realmente, pela nossa bagagem de cursinho, a gente consegue resolver, mas outras não são tão óbvias, né? Às vezes não tem resposta, né? Os dados são insuficientes. E aí eu lembro que eu fiz a prova da UF, foram 20 questões, aí eu falei, 20 questões vou resolver, moleza, né? E aí foi em 1 hora. E aí foi assim, eu falei, não, eu vou resolver, acho que eu tenho certeza que eu sei fazer. Aí fui olhando, eu sei que, olha, eu resolvi 10 questões, eram 20, eu resolvi 10 conscientes. Eu tinha certeza que eu tinha acertado as 10, né? Só que depois que eu terminei de resolver as 10 questões, faltava 5 minutos para acabar a prova. Já tinha passado 55 minutos. E aí eu falei, bem, vou ter que chutar, né? Aí o que eu fiz? Chutei tudo letra B de bola, né? Chutei tudo B, né? E aí, das que eu tinha certeza, das 10 que eu tinha certeza, minha certeza não era bem certeza assim, porque uma eu errei. Então, ao invés de 10, eu acertei 9. E das 10 que eu chutei na letra B, eu acertei 3. Então, no final, chutei mesmo, tudo B. Aí acertei 3. Então, quer dizer, 9 com 3, acertei 12. Com esse, vamos dizer assim, desempenho pífio, né? Com esse desempenho horroroso, 12 questões, eu ainda fui o primeiro lugar, juntando o meu currículo Lattes, o meu pré-projeto, e a minha prova de inglês, e o meu resultado do GMAT, que de 20 eu só acertei 12, eu ainda fiquei em primeiro lugar no doutorado da Universidade Federal Fluminense, né? Então, para vocês, né, observarem o grau de dificuldade. Eu já era experiente no assunto, já dava aula, mas mesmo assim, para mim foi difícil, né? Principalmente porque você precisa fazer as questões rápido, né? Uhum. Assim, o que eu acho que eu quero passar até de mensagem de esperança é que se você já sabe que você tem que se preparar para a prova do GMAT, se você sentar a bunda na cadeira e estudar para a prova do GMAT, você vai pegando as manhas, vai ficando mais fácil. Então,
em 2015, eu achava bizarro resolver umas questões do DMAT. Eu falava, não é possível, eu discordo do gabarito. Hoje em dia eu já sei que o gabarito nunca está errado. O gabarito do DMAT oficial, ele é tão bem feito que nunca está errado. Então, tomem cuidado aí de achar que o gabarito está errado quando é uma questão oficial, porque você deixou passar alguma linha de raciocínio ali. Mas legal, e eu acho que é interessante também aproveitar o gancho que você falou, Marcos. Você tinha comentado comigo que, às vezes, esses alunos excelentes querem entrar no mestrado, querem entrar no doutorado, e você está torcendo para eles entrarem, e aí eles não passam na prova do DMAT, Não né? passa. Já vários alunos aconteceu isso. Eu tive vários alunos, são bons alunos de engenharia, vão lá, fazem o processo seletivo e aí não passam. E, no fundo, assim, o que eu quero mostrar para vocês é, sentando a bunda na cadeira e estudando especificamente para o DMAT, você vai ficando mais tranquilo. Tá? Então, enfim, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou só terminar minha apresentação, então, aqui. Quando eu conheci a prova do DMAT, eu falei, pô, legal essa prova. Eu tinha um aluno que queria se preparar para ir para Harvard, e no final das contas ele mudou de planos, ele abriu um escritório de contabilidade no interior de São Paulo, desistiu dos planos dele de ir para Harvard, mas eu fiquei sabendo dessa prova do GMAT, eu fiquei conhecendo, e eu gostei muito da prova, a ponto de que eu pensei, bom, eu posso usar essa prova para selecionar pessoas, usar no meu processo seletivo, porque eu tinha uma escola de matemática, e eu dava aulas particulares para alunos de escolas bilíngues também, além das escolas que eram monolíngues, né, só brasileiras. Então, para mim era útil selecionar outros professores que sabiam dar aula em inglês, sabiam resolver a matemática em inglês. Enfim, aí eu comecei a usar um simuladinho que eu tinha criado para selecionar outros professores de matemática que poderiam dar aula comigo. E aí eu pensei, já que eu tenho esse simulado criado, vou deixar disponível para alguém baixar no meu site. Eu tinha um site com vários materiais para a galera se preparar para Enem, FUVEST, FGV e tal. Eu falei, vou colocar um material do DMAT. Meu foco era vestibular, DMAT não estava nem no meu radar, eu tinha só tido um contato com a prova, mas deixei lá o site disponível, o simuladinho disponível, e segui a vida. Depois de um tempo, eu passei a dar aulas particulares, deixei de lado o projeto da escola de matemática em si, focado em vestibular, e mais um ano se passou, fui chamado para ser CEO de uma pequena faculdade aqui de São Paulo. Eu fiquei lá durante 10 meses, foi uma experiência muito legal, mas depois eu resolvi sair. E aí eu pensei, vou voltar a dar aulas de matemática, é o que eu gosto, né? E aí foi que eu pensei, vou voltar a dar aula para o pessoal de cursinho, pessoal que está se preparando para o vestibular, como eu já fazia antes. E aí eu resolvi olhar o meu antigo site e eu vi que aquele material que eu tinha colocado para download da prova do GMAT, ele tinha sido baixado mais de 500 vezes, sendo que todos os outros materiais que eu tinha para um negócio que era o foco da minha atividade, que era aula para vestibular e tal, tinham sido baixados pouquíssimas vezes. Então, eu pensei, nossa, o GMAT, que nem era meu foco, foi baixado mais de 500 vezes. Quer dizer que essa galera que está se preparando para o GMAT deve estar muito carente de recursos. E aí foi aí que eu resolvi criar o Matemática para GMAT. Começou como um canal no YouTube, depois eu criei também um perfil no Instagram, e eu posto muito conteúdo lá para ajudar a galera a se preparar para a prova do GMAT. Então, isso começou, de fato, o canal começou em fevereiro de 2020, assim, começou eu postando conteúdos e também descobrindo como era a prova do GMAT, né? Tanto que eu resolvi me colocar o desafio de fazer a prova do GMAT oficial, que é uma prova, assim, ela é caríssima, e mesmo assim eu falei, vou me colocar nos pés dos alunos, né, que estão se preparando para o GMAT, para entender como é que é essa jornada, e eu mesmo vou me preparar e fazer a prova oficial. Aí eu fiz a prova oficial em setembro do ano passado. Caríssima quanto, Marco? Quanto que custa? $250. Não é um valor desprezível, não. Não, não $250, né, vezes 6, quase R$ 1.500. Uhum. E ela tem validade, né? Ela não vale para sempre. Ela tem uma validade de 5 anos. Tá. Geralmente, para quem vai fazer MBA, né, que vai usar essa prova oficial, perdão. Então, é importante ficar de olho nessa validade, mas assim, é uma validade longa, né? Então, se você pensa em fazer, sei lá, um MBA daqui a 3 anos, aplicar para um MBA daqui a 3 anos,
pode ser interessante já começar a se preparar para o GMAT, Já quem é. sabe já tirar o GMAT da frente logo. Então, ó, o Marco já deu uma dica aí, que é o canal dele, ó, Matemática para GMAT, ó. Já é uma dica aí, já é uma dica legal aí para quem quiser se preparar. Eu vou dar vários recursos, mas ao final também. E assim, só uma dica, né? Tem muita gente que se prepara olhando só para os conteúdos que já estão no canal e conseguem passar na prova e se preparar bem para o GMAT. Então, para quem Excelente. quiser, já aproveita, devora os conteúdos lá. E assim, eu compartilho também conteúdos no meu Instagram. Quem quiser pode seguir também o Matemática para GMAT lá no Instagram. E aí, bora falar um pouquinho do GMAT, então, né? Por que o GMAT existe? Eu já falei que ele serve como um critério de avaliação para quem quer entrar num MBA, geralmente nas escolas dos Estados Unidos, escolas de negócio de excelência nos Estados Unidos, Europa, Canadá. Isso começou, a prova do GMAT ela começou em 1950, 60 mais ou menos, com um grupo de universidades e escolas de negócio que se reuniram falando, vamos criar uma régua padronizada para comparar todos os candidatos. O processo seletivo para o MBA leva em conta vários fatores, várias facetas de cada candidato. Então, sua experiência acadêmica, experiência profissional, você tem que fazer redação, eles leem as redações de todo mundo, só que o GMAT ele serve como uma régua para comparar qualquer candidato, não importa de onde ele venha, se ele vem da Índia, se ele vem do Zimbábue, se ele era médico, se ele era engenheiro, se ele era advogado, não faz diferença. Todos os candidatos, desde então, passam a ter uma nota do GMAT. E o GMAT, então, ele tem a proposta, tá? De conseguir, entre aspas, né, prever, ou então ter uma grande correlação com o desempenho acadêmico no MBA. Então, o objetivo do GMAT, que é o órgão que cria a prova do GMAT, aliás, o que eles vendem, né, entre aspas, para as escolas de negócio, é que um aluno que tem uma alta nota no GMAT é um aluno que vai conseguir acompanhar o rigor acadêmico do curso, o rigor acadêmico do MBA, tanto na parte quantitativa quanto na parte de inglês, das leituras, enfim, a análise crítica. Então, o GMAT surgiu para isso. E aí, a prova do GMAT, ela é composta por 4 sessões, a prova oficial, tá? Uma das sessões é a sessão quantitativa. Eu não vou me ater demais em como funciona a prova oficial, porque eu imagino que o objetivo de vocês não seja a prova oficial logo de cara, né? A minha intenção é mostrar mais para vocês que, repara que a prova ela é focada os nomes das sessões são Verbal Reasoning, Quantitative Reasoning, Integrated Reasoning, é tudo reasoning. Reasoning quer dizer a sua capacidade de raciocinar, de criar linhas de raciocínio. A prova não está avaliando o seu conhecimento de matemática, ela está avaliando o seu reasoning o tempo todo, tanto na parte verbal quanto na parte quantitativa. E isso vai ser importante para vocês entenderem por que o GMAT é tão usado em processos seletivos por aí. Deixa eu ver aqui, o Leandro perguntou, a nota da prova tem para... isso aí eu já tinha respondido, né? Foi aquela hora. A prova oficial tem duração de 5 anos, tá? A nota. E aí, quando você faz a prova oficial, você pode escolher e enviar para algumas escolas já. Então, você faz a prova e fala, já que a sua nota sai na hora, e você pode falar, opa, essa nota eu quero mandar para Harvard, manda para Harvard lá, porque você tem o seu application sendo feito lá. Tá, é dessa forma que funciona. Se você tiver feito a prova aliás, a prova a oficial, você pode fazer ao longo do ano inteiro. Você pode marcar, fazer online, fazer de madrugada. Você tem que ficar com uma câmera ligada, microfone ligado, fechar todos os seus navegadores, tudo. Fica só com o programinha do GMAT aberto no seu computador e você pode fazer a prova de casa também. Essa é uma possibilidade. Mas o ponto principal que eu quero compartilhar com vocês a prova avalia a sua capacidade de raciocínio. E tanto na parte quantitativa, perdão, quanto na parte de inglês, a sua capacidade de ler um texto e interpretar e raciocinar com base nesse texto. É bem diferente, por exemplo, uma questão de reading comprehension do GMAT, ela é bem diferente de uma questão de reading comprehension do TOEFL. O TOEFL, que é uma prova de proficiência em inglês, geralmente tem lá um texto e você tem uma pergunta para ver se você entendeu o texto,
fulano de tal, quando falou tal coisa, estava bravo ou estava triste? Coisas desse tipo, eu estou simplificando demais. Mas no GMAT, uma questão de Reading Comprehension perguntaria alguma coisa do tipo, das alternativas abaixo, qual é mais provável que o autor do texto concordaria mais fortemente? Então, você tem que ter entendido o que o texto falou. As alternativas não vão falar nada sobre o texto, mas você tem que ter entendido o que o autor está defendendo, para aí você concluir, é provável que o autor concorde mais com essa alternativa aqui. Então, você tem que ter a capacidade de entender o texto e fazer uma inferência com base no texto. Então, o GMAT ele tem essa capacidade, ela é uma prova mais complexa nesse sentido. Tá? Então, a prova oficial ela é composta de 4 sessões. E aí, como que funciona o teste? O GMAT, atualmente, ele é um CAT, ou seja, um Computer Adaptive Test. A forma como o GMAT tenta avaliar sua capacidade de raciocínio é não entregando uma prova única para todos os candidatos. Na verdade, para cada candidato recebe uma prova diferente. Então, a prova é única para cada candidato. Tá? Então, você hoje em dia faz a prova no computador, seja da sua casa ou num centro de teste que eles têm homologado lá, que são milhares no mundo inteiro. No Brasil tem cerca de 8, se eu não me engano, em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza, enfim, Curitiba, tá? Mas então, a prova é feita no computador e ela é adaptativa. No modelo de adaptação que a gente fala que é Question-Based Adaptive. Significa que a cada questão, a prova oficial, ela se adapta à sua performance. Quer dizer que se você acertar uma questão, a próxima questão ou vai ser de um nível similar ou vai ser de um nível mais alto. De modo que se você for acertando várias questões, o nível da prova vai subindo e você vai recebendo questões cada vez mais difíceis. É assim que o GMAT tenta prever a sua capacidade de fazer raciocínios cada vez mais complexos. E aí o contrário também é válido, porque se você for errando várias questões, o nível das questões vai diminuindo, e aí a sua capacidade de tirar uma nota alta diminui também. Tá? Então, isso que é legal do GMAT, eles têm um banco de questões gigantesco, e eles têm uma ciência muito grande na criação de cada questão. Eles têm um cuidado muito grande na criação de cada questão. Por isso que eu falei, eu acho muito difícil você encontrar alguma questão do GMAT que tem um gabarito errado. Então, porque assim, tem uma estatística que eu vi no site deles que eles gastam em média 2 a 3 mil dólares para desenvolver cada questão. Imagina, 2 a 3 mil dólares, porque eles têm uma big equipe lá para fazer várias questões. Então, assim, a prova ela é riquíssima nessa qualidade do trabalho intelectual criado, né, colocado para criar cada questão. Como eu falei, a dificuldade de cada questão que você recebe, ela vai depender dos seus acertos e erros anteriores, e não adianta tentar vencer a máquina. O GMAT, ele fala que, tem muita gente que fala, é melhor se dedicar mais à primeira metade da prova, gastar mais tempo nas primeiras questões, e aí você pode chutar mais lá para o final. Mas assim, eu fiz muitas pesquisas e cheguei à conclusão que não adianta tentar vencer a máquina. O próprio GMAT, que é o órgão que cria a prova do GMAT, fala que o algoritmo está desenhado para identificar a sua forma de pensar, a sua forma de chegar, ao seu nível de capacidade de raciocínio, né? Então, não adianta você acertar várias no início e depois errar várias no final, a sua nota vai refletir a sua capacidade de raciocínio anyway, de qualquer forma. Então, minha sugestão não adianta ficar tentando hackzinhos para vencer a máquina, né? Você só não pode se prejudicar à toa. Quais são algumas dicas para você não se prejudicar? Você tem que terminar cada sessão da prova dentro do tempo, porque se você não terminar dentro do tempo, você é extremamente penalizado, extremamente penalizado, isso é dito pelo próprio órgão oficial, e você também tem que evitar chutar várias questões em sequência, porque, como eu falei, a prova, a cada questão que você recebe tem um nível de dificuldade que depende das questões que você acertou ou errou anteriormente. Quando você chuta várias em sequência, a grande chance é de você errar várias em sequência. E se você erra, a próxima questão é mais fácil. Se você erra de novo, a próxima questão vai ser mais fácil ainda. E aí, a sua capacidade de tirar uma nota alta na prova vai ser muito prejudicada, né? Provavelmente você não vai conseguir chegar em níveis tão altos de nota. Mas isso para a prova oficial, e eu queria mostrar como que a prova oficial funciona, para vocês entenderem como que a prova ela é valiosa, né? As questões criadas pela prova
pelo DMAC são bastante valiosas. Assim, eles têm um cuidado muito grande para conseguir avaliar a sua capacidade de raciocínio. Tá? Seja você engenheiro, seja você administrador, seja você advogado. Tá? E aí, como que funciona o scoring? Isso aqui é só para você ter uma noção geral, né? Eu falei que a prova tem 4 sessões, mas existe uma nota emblemática, que é esse total score, que vai de 200 até 800. A 800 é a nota máxima. E essa nota emblemática, ela depende das suas notas na seção quantitativa e na seção verbal, que é aquela parte de verbal reasoning, que é a parte de inglês. Essas duas notas, elas são compostas, né? Elas vão, tanto a quantitativa quanto a verbal, elas vão até 51, é a nota máxima, é 51. E elas tentam refletir a sua habilidade, que seja de forma comparável com qualquer pessoa de qualquer época que tenha feito o DMAT. Então, se você, por exemplo, tirou 50 na parte quantitativa, hoje, o que o DMAC tenta fazer é que esses 50 reflitam uma habilidade similar a alguém que tenha tirado 50 em 1990. Dessa forma, o DMAC ele tenta mostrar para as escolas de negócio que os insumos que vão chegar lá para eles serem trabalhados, né, as pessoas que vão chegar para serem trabalhadas durante o curso de MBA, são pessoas que têm níveis equivalentes, com uma certa padronização em termos de capacidade de raciocínio, né? E aí tem também um certo o percentil, que é também uma forma de comparar a sua performance com aquela nota em relação aos candidatos que fizeram a prova nos últimos 3 anos, tá? Então, isso, se você fizer um simulado do GMAT no site oficial do GMAC, que é o órgão que cria essa prova GMAT, você vai ver, vai receber também uma estimativa de percentil, onde é que você está em relação às outras pessoas. E aí, repara que, por exemplo, uma nota 760 te coloca no percentil 99, ou seja, melhor que 99% dos candidatos que fizeram a prova. O GMAT, na prova oficial, tem uma média de 564 pontos, tá? Então, a nota média é 560 das pessoas que fazem a prova oficial. Como eu falei, a nota máxima é 800, a nota mínima é 200. A maior parte, e isso aqui, essa nota, ela segue uma distribuição aproximadamente normal, tá? Quando o GMAT foi criado, era uma distribuição normal, agora é meio distorcida, mas assim, a ideia é que a maior parte das pessoas ainda tira em torno de 560, pouquíssimas pessoas tiram perto de 800, pouquíssimas pessoas tiram perto de 200 também. E para você ser aprovado num programa, por exemplo, de primeira linha de MBA, geralmente você precisa de uma nota 700 mais. E geralmente eu diria até 730 mais, se você quiser garantir, né? 730, 740. Porque, por exemplo, a mediana das pessoas que entram em Stanford, entram em Harvard, entram, deixa eu pensar aqui, em Kellogg, que é outro super MBA nos Estados Unidos, a mediana da nota do GMAT dessa galera é 730, 727, sabe? Assim, a média é 727, a mediana é 730, um negócio desse. São notas bastante altas, difíceis de serem tiradas, tá? Por exemplo, essa aqui foi a minha nota oficial de setembro do ano passado, como eu falei, eu fiz a prova, eu tirei 700. Eu queria ter tirado 780, não consegui tirar 780. 780 seria uma nota bizarramente alta, né? Mas eu tirei 50 de 51 na parte quantitativa e tirei 35 de 51 na parte verbal. Quer dizer, eu preciso melhorar muito a parte verbal ainda. Mas mesmo um 50 de 51, eu considero uma nota, assim, muito boa, mas não é também aquela nota absurdamente, ridiculamente boa. Mas o que eu quero dizer para você tirar uma nota bastante boa, você não precisa necessariamente acertar a prova inteira, você não precisa gabaritar a prova, você não precisa acertar muito, tipo, você pode ter alguns erros. Então, a parte quantitativa, que tem 31 questões na prova oficial, se você acertar 25 questões das 31, ou seja, se você ainda errar 6, né, bastante coisa pode parecer, você ainda consegue tirar uma nota como essa, 50. Você ainda consegue tirar um 49. São notas bem próximas das notas mais altas. Isso só vai depender das questões que você errar. Se você errar questões que são difíceis, tudo bem, porque provavelmente questões difíceis já era esperado que você erraria. Então, isso não prejudica tanto a sua nota. O problema é você errar questões fáceis.
Porque lembra que eu falei, se você errar questões fáceis, é difícil você chegar num nível de questões bastante elevado na prova oficial, tá? E aí, ó, onde que o DMAT é cobrado? A minha intenção é mostrar, dar um gostinho para vocês do que é o DMAT, né? E também mostrar que vários processos seletivos adotam o DMAT. O principal e o original lugar onde o DMAT é cobrado são nos programas de MBA, mas também em mestrados de administração no exterior, principalmente Estados Unidos, Canadá e Europa, que cobram o DMAT oficial. Então, essa prova que você tem que fazer, pagar $250 para fazer, receber um score que vai de 200 a 800, e aí você submete esse score para tentar receber uma offer, né? Para receber uma oferta para entrar num desses programas. É claro que não é só a nota que conta, tá? Lembra que esses processos de application para MBA, para entrada, processo seletivo de MBA, envolve redação, envolve você contar a sua história, mandar seu currículo, tem muitos detalhes e o DMAT é só um desses detalhes. Eu sei que aqui no Brasil, algumas escolas, se eu não me engano, tem uma escola aí do Rio de Janeiro que cobra a nota do DMAT oficial para entrar num programa de mestrado. Eu não me recordo qual agora. Pode ser que seja a FGV, né? De repente, a Fundação Getúlio Vargas, não sei. Escola de negócios aqui, pelo menos assim, as duas principais escolas de negócios aqui no Rio são a FGV e a COPEAD, né? Pode ser que seja a COPEAD também. Pode ser. Eu sei que eu tenho uma aluna que ela está estudando para fazer um programa de mestrado em administração aí no Rio de Janeiro. Deve ser a COPEAD. Eu acho. Eu não tenho certeza, quase certeza. Que é a COPEAD? Eu tenho quase certeza. Eu só não tenho absoluta certeza. Mas assim, deve é um ser programa a de mestrado. Deve ser. E ela tem que fazer a prova do DMAT oficial. Aí eu fiquei até surpreso, né? Porque geralmente o que a gente costuma ver aqui no Brasil são cobranças adaptadas do DMAT. Ninguém... como assim, a que eu fiz. Exato. Então, assim, outros lugares onde você pode esperar o DMAT aparecendo. Como eu comentei lá no início, né, em consultorias estratégicas, por exemplo, se você quiser trabalhar na Bain, no BCG, na Oliver Wyman, na Divisa, Alvarez Marçal, A.T. Kearney, LK, Roland Berger e assim por diante, várias consultorias estratégicas tradicionalmente cobram a prova do DMAT. É curioso pensar, né, porque os consultores, eles têm na trilha de carreira deles, de progresso de carreira, muitas vezes ir para um MBA. Então, muitas vezes, o consultor ele vai ter que fazer a prova do DMAT oficial quando ele for fazer o MBA dele. Então, é interessante porque provavelmente o fato dos consultores passarem pela experiência do DMAT oficial, algum momento na vida, pode ser que tenha influenciado eles a implementarem nas próprias consultorias estratégicas uma prova estilo DMAT, né? Só que é uma prova estilo DMAT, não a prova oficial do DMAT, tá? Não, é engraçado. Então, assim, eu quero que fique bem, pelo que você está expondo aí para a gente, que fique bem marcado que, na verdade, então, são 3 frentes, né? 3 possibilidades. Uma delas são programas de mestrado e doutorado aqui no Brasil, né? Como é o caso do doutorado que eu fiz e como é o caso dessa aluna sua que você está falando, que está fazendo um processo seletivo para o mestrado na COPEAD. Então, dentro do próprio Brasil... Falei quase certeza que é COPEAD. Deve ser lá. Eu conheço o pessoal de lá. Tá. Eu participei, 2 semanas atrás, eu participei até de uma banca de doutorado lá na COPEAD. Então, quer dizer, uma é a utilização aqui dentro do próprio Brasil, né, em muitos programas. Outra é quem quiser fazer o MBA, principalmente nos Estados Unidos, né, Harvard, Stanford, e os MBAs de ponta aí no mundo, né? E outra possibilidade aí até para empresas, né, aí fora, até para o mercado, né, para consultorias estratégicas. Então, quer dizer, são 3, o GMAT tem 3 linhas aí de atuação, 3 possibilidades. Sim, e eu vou comentar aqui que, tradicionalmente, consultorias estratégicas cobram no DMAT, mas existem outras empresas que estão cobrando também. Por exemplo, o Nubank é uma empresa que eu conheci, recentemente fiquei sabendo que eles usam uma prova estilo DMAT. Inclusive, tenho 2 alunos que entraram no Nubank esse ano.
Não, o que eu acho curioso, assim, eu não vejo nada demais em cobrar, eu acho até salutar, né? Um profissional bem qualificado, bem. O que me causa um certo desconforto, e eu fico muito chateado, é que muitas empresas, né, cobram que o cara tem que ter Excel avançado, VBA, R, Python, inglês fluente, alemão, mandarim, faço GMAT e quer pagar R$ 1.800, pô. É isso que Verdade. É, é isso que é triste, né? Mas é, um absurdo completo, isso aí eu concordo também. né? E agora, assim, foi legal você ter falado dos salários, porque, por exemplo, nas consultorias estratégicas, o salário inicial para alguém que acabou de se formar na faculdade, por exemplo, graduação, e vai e entra num processo seletivo de uma dessas consultorias, geralmente recebe como salário inicial algo entre 6 e 12 mil reais CLT. Esse é o salário inicial de carreira, sem Tá contar bom, tá bônus. justo. Eu acho interessante, então pode ser um É, bom investimento. 12.000 tá justo. Para esse nível de cobrança, tá. É, mas assim, algumas aqui que eu listei, né, elas pagam mais, outras menos. Se eu não me engano, acho que a que paga mais aqui é a Oliver Wyman, tenho quase certeza. Enfim, fora os bônus, tá? Ela trabalha com o mercado financeiro, se eu não me engano. E geralmente no mercado financeiro você consegue receber mais, né? Enfim, e aí, como eu falei, né, como você estava comentando, inclusive, ITA, UF, tem processos seletivos de mestrados e doutorados que usam a prova do DMET, às vezes não falando que é a prova do DMET, né? Não falo. É. E aí uma coisa que eu já vi, inclusive de feedback de alunos meus, né? Às vezes, nesses processos seletivos, você tem questões que são adaptadas do DMET, opa, spoiler, adaptadas do DMET, ou mesmo questões iguaizinhas a questões do DMET. Então, já teve aluno meu que chegou e falou, nossa, aquela questão que a gente resolveu em tutoria caiu igualzinha na prova, e eu sabia já a resposta. Então, tipo, a pessoa não precisou nem fazer a questão na hora da prova, né, do vamos ver, porque era uma questão idêntica que ele já tinha feito. Então, eu vou mostrar onde é que vocês podem encontrar questões do DMET, tá? Onde é que tem vários bancos de questões gratuitos na internet. Mas primeiro, deixa eu dar uma palhinha para vocês, né? Mostrar o estilo de uma questão do DMET. Eu selecionei uma questão fácil, bem fácil. Sacanagem eu falar bem fácil, né? Às vezes pode ser difícil, dependendo da sua habilidade com matemática, mas uma Uhum. primeira questão nível 1, vamos dizer assim. Eu selecionei 3 questões. Gostaria que vocês pudessem me mandar aí no chat o que vocês acham que é a resposta correta dessa aqui. Uhum. E aí, o pessoal está animado para fazer matemática? Essa É só aí para vocês. coloca 15 ao cubo em evidência, né? Uhum. Aí vira 1 mais 15, 16. 16 vezes 15 ao cubo. É isso aí. Letra B Então, de a bola. ideia é reparar que tem 3 vezes o fator 15 aparecendo em É, cada termo, né? Coloque em evidência, sobra 1 mais 15, fica 15 ao cubo vezes 16. isso Então, aí. essa é uma questão, ela é muito direta. É uma, Direta. ques- é uma questão considerada fácil no GMAT, porque tem uma única linha de raciocínio. Questões mais complexas ou questões mais difíceis, que dão uma pontuação maior, vamos dizer assim, são questões que têm uma linha de raciocínio que tem mais de uma etapa, ou questões que têm um pegadinha. Que tem algumas questões que têm pegadinha. Muita gente vai numa alternativa achando que está correta e, na verdade, a resposta é outra, porque você não prestou atenção em algum detalhe. É aquela que eu Então, tinha certeza absoluta que eu resolvi certo lá no doutorado e errei. exato, esse tipo de questão. Ah, Então, esse aqui é um exemplo simples. Vamos ver um outro exemplo. Eu vou dar um tempinho para já vocês melhorou. pensarem. Vamos lá. If n is positive integer and is the square of another integer, what's the least possible value of n? Positivo inteiro. E outro é um quadrado de outro positivo inteiro. O pessoal pode mandar aí no chat, viu? É, if
é o quadrado de um outro. Então, 600... Tá. Esse não pode demorar muito, né? Na verdade, The uma list é o questão como menor. essa, daria até para levar aí uns 1 minuto e meio, 2 minutos. Depende de como você está indo na prova, se for falar da prova oficial, né? Na prova oficial, se você ganhar tempo com questões fáceis, sobra mais tempo para você gastar nas difíceis. 30. Is a square é o quadrado, né? Square of another integer. Quadrado de outro inteiro. É isso aí. Se ninguém mandar no chat, eu posso resolver aqui também, mas eu acho que é legal quando alguém tenta fazer também, né? Deixa eu ver, peraí. 630. 630 vezes n tem que ser x quadrado. É isso aí. Bem, o 70 eu tenho certeza que os outros eu não sei. Porque 70 vezes 7 vezes 63 é só acrescentar 2 zeros, né? 7 vezes 63 dá 441, que é quadrado perfeito. Acrescenta 2 zeros, 1 zero vai sair da raiz. Então, 70 eu tenho certeza que é. Pode Legal. 630 vezes 70 é um quadrado perfeito, né? Isso, tá Os certo. outros, É agora os isso outros aí. eu não sei de cabeça. E olha que interessante. A minha sugestão é você fatorar o 630, né? Para ver que Ah, fatores vão é verdade. Porque 9 é quadrado perfeito. Se o 630 for quadrado perfeito, o outro vai ser. É boa estratégia. Então aqui a ideia é, vamos tentar descobrir quais são esses fatores que aparecem no 630, porque aí, como você falou, 630n tem que ser um x quadrado, né? Um k É. ao quadrado. E o 630 ele pode ser escrito como sendo 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5 vezes 7, e aí depois isso multiplica n. Só que para a gente ter um quadrado perfeito, né, se esse número aqui é um quadrado perfeito, quer dizer que todos os expoentes na decomposição prima desse número tem que ter expoentes que são Par. Tem que múltiplos, ser par. múltiplos de 2, exatamente. E aí, então, para a gente completar com o n, né, esses expoentes, para eles serem múltiplos de 2, então aqui a gente precisa multiplicar por 2 mais uma vez, por 5 mais uma vez, por 7 mais uma vez. Então, 2 vezes 5 vezes 7 vai dar 70. Então, o menor valor possível, de fato, para n é o 70. Nenhum outro desses aqui completa todos esses expoentes que a gente precisa. E aí, repara, né, que eu quero chamar a atenção? Qual que é o conhecimento matemático que está sendo avaliado aqui? É só divisibilidade ou fatoração? É, São é muito inteiros. básico, né? É. Isso aí a Só gente aprende que nas primeiras séries, né? Isso aí são números primos ou compostos, né? É o que a gente aprende lá, decomposição em fatores primos. é isso Mas aí. não é E tão aí, óbvio, né? Não é tão não, óbvio. de jeito nenhum. Tem algumas questões que são, se olha, que envolvem o conceito de paridade, né? Ou seja, um número inteiro, você está trabalhando com números inteiros que podem ser pares ou ímpares. Aí você fala, nossa, isso aí é muito ridiculamente fácil. E você Lá olha a no questão. programa, né? No edital lá, números pares, números primos, noção de sucessor, antecessor e sucessor. Aí isso aí é uma moleza, pois eu vou tirar 10. E, na verdade, a linha de raciocínio ela pode ser bastante difícil, apesar do conceito ser bastante básico, né? Por isso que é importante treinar especificamente para a prova do GMAT, né? Para você conseguir entender qual que é o jeitinho das questões, quais são as matérias mais cobradas. E boa parte das matérias cobradas na prova do GMAT, na parte de matemática, são questões de aritmética básica, álgebra básica, equação do primeiro grau, coisas desse tipo. Sistemas de equações.
Mas as questões, elas podem ser bastante fáceis ou podem ser cabulosas também. Vamos ver mais um exemplo? Selecionei uma nível 3 aqui. Deixa eu ver. A couple decides to have 4 children. If this succeeds in having 4 children, and each child is equally likely to be a boy or a girl, probability that they will have exactly. Essa aí tem que pegar uma caneta, deixa eu ver. Exactly. Exatamente. Decide to have, if this. Aí a probabilidade de cada combinação é 1/16avos, né? Vezes, aí eu tenho que fazer uma permutação com repetição, né? Legal, é isso, essa é a forma rápida de fazer. É isso aí. Né? Duas meninas, então é permutação de 4 com repetição de 2 e 2, né? Dá 4 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial, 4, 3, 2, 2 fatorial, morreu, 2, 6, 6/16avos, 3/8, letra A. É isso aí, muito bom. Resolveu rápido essa aí. Tá me relembrando, né? Tá me relembrando as questões lá da época que eu fazia. Que legal. Um caminho para resolver essa questão, que seria extremamente extenuante, seria, por exemplo, fazer uma árvore de possibilidades. Por exaustão. E aí você conta, né? Resolve, mas resolve levando tempo. Mas daria para resolver. Agora, o caminho, atalho, vamos dizer assim, seria pensar, bom, a probabilidade de um evento acontecer, eu vou chamar de F, evento favorável, né? É o número de possibilidades que esse evento favorável pode acontecer dividido pelo total de eventos, né? E a quantidade de eventos favoráveis a gente pode contar justamente, né, fazendo a permutação, como você percebeu. É só a gente contar o número de anagramas dessa palavra, GGBB, ou Girl, Girl, Boy, Boy. Aí a gente consegue ver todas as formas como pode nascer two boys and two girls, né? Então, são 6 possibilidades. No total, a gente tem 2/4 de possibilidades. São 4 etapas, para cada etapa a gente tem 2 possibilidades, né? Garoto ou garota. Então, aí a probabilidade acaba sendo 6/16avos, que é 3/8. E é isso. Legal, essa é uma questão mais difícil. Existem questões que são mais difíceis ainda, assim, tem umas questões bizarras, assim. Mas é pouco provável que uma questão extremamente bizarra apareça na sua prova. Se aparecer uma questão bizarra na prova, é porque você está mandando extremamente bem. Então, já é um ótimo sinal, né? Se você acertar ou errar, já foi um ótimo sinal aparecer uma questão muito boa na prova oficial, uma questão muito difícil na prova oficial. Mas, enfim, eu quis trazer algumas aqui que a gente pudesse discutir também sem precisar de muitos conceitos prévios, né? Então, isso aqui é só para vocês terem uma noção do tipo de conteúdo que é cobrado. Tenha em mente que é basicamente a matemática básica, incluindo uma geometria plana básica, geometria espacial, mas o que mais cai mesmo é aritmética e álgebra básica, tá? Aí, beleza, como é que vocês podem se preparar, né? Onde é que vocês podem encontrar questões do GMAT? Existem 2 grandes fóruns na internet, que são o GMAT Club e o Beat the GMAT. Eu, particularmente, uso demais o GMAT Club. Eu não sei muito bem como é que funciona o Beat the GMAT, mas eu sei que ele é bastante grande também. Mas eu, basicamente, entrei no GMAT Club, todo o meu histórico está lá, eu faço questão pra caramba lá. Você pode fazer filtros para treinar questões de aritmética de nível fácil, questões de estatística de nível difícil. Você pode fazer esses filtros lá no GMAT Club e treinar com centenas de questões. E assim, se você treinar com centenas de questões, você vai melhorar, não tem como não melhorar, tá? Então, o mais legal é que você tem as questões e tem as discussões das questões embaixo. Então, não adianta, é claro, só fazer a questão uma atrás da outra sem refletir sobre se você acertou ou errou, né? Minha sugestão se você quer se preparar para o GMAT, usa muito esse GMAT Club,
faz as questões, as que você errar, olha os comentários para ver como é que a galera que acertou fez, porque eles compartilham diversas linhas de raciocínio por lá, é muito interessante se aprender com a linha de raciocínio das outras pessoas. E se você acertar e tiver demorado muito para acertar uma questão, porque era uma questão difícil ou foi difícil para você, dá uma olhada também nos comentários para ver se as pessoas resolveram de forma fácil. Tá? O GMAT Club ele é um fórum aberto, você pode fazer questões à vontade lá. É só você fazer uma conta nele, também não custa nada para você fazer a conta, e é legal que você guarda suas estatísticas, toda vez que você vai respondendo a questão. Ele tem um timerzinho, ele guarda a estatística de quanto tempo você levou para fazer aquela questão daquele tipo. Então, assim, você consegue ter uma boa análise se você começa a estudar pelo GMAT Club. Então, legal, GMAT Club. é GMAT é esse ativo, né? É esse bizu que você está dando que não tem preço, cara. Né? Quem não sabe, como é que a pessoa vai descobrir? Só dando cabeçada. Eu, por exemplo, quando fiz a prova para o doutorado, se eu soubesse, eu teria entrado no GMAT Club e ficaria lá que nem um maluco resolvendo, mas na época eu não conhecia. Estou conhecendo agora, inclusive. Legal. Que Quer bom. dizer, é isso que não tem preço, né? Esse conhecimento que você está passando para a gente, é isso que não tem preço. É, porque economiza muitos, talvez, meses. Muita energia, economiza muita energia. E aí eu aproveito para dar dica também, né, de canais no YouTube. Vou dizer, acompanhe o meu canal lá no YouTube, Matemática para GMAT. Ontem, inclusive, eu dei uma aula sobre problemas de trabalho, trabalhos de taxas de variação e trabalho, que são aqueles problemas do tipo, 2 adultos e 5 crianças fazem um trabalho em 9 dias, 7 crianças e 14 adultos fazem um trabalho em 7 dias. Quanto tempo vai levar para 15 adultos e 15 crianças fazerem o trabalho? Esse tipo de coisa, né? E aí eu deixei também listas de exercícios para quem quiser praticar. Então, tem lá a aula e tem as listas de exercícios para você praticar. Basicamente, foi uma curadoria que eu fiz de questões que tem no GMAT Club, por exemplo, questões principalmente oficiais do GMAT, mas geralmente eu faço para os meus alunos a curadoria do tipo, algumas questões elas são, que estão no GMAT Club, tá? Não são só questões oficiais, então tem questões que são de outras fontes, que são bem escritas, outras são mal escritas. E eu geralmente faço a curadoria para, tipo, selecionar aquelas que não são mal escritas, eu jogo fora e deixo para os meus alunos só aquelas que são mais bem escritas. Então, se quem quiser, inclusive, assistir a aula, tá lá no canal do Matemática para GMAT, tem lista de exercício lá no link da bio do meu Instagram, também pode acompanhar lá, faz as listas de exercícios, e já são exercícios, como eu falei, com uma certa curadoria. Então, eu costumo separar por nível de dificuldade também aquelas questões que eu acho que são bem representativas. Então, você vai começar das mais fáceis e vai indo para as mais difíceis. Tá? Outros canais no YouTube, você tem lá o Prep Scholar GMAT, que ajuda bastante para a parte verbal do GMAT, eu acho bem legal. Tem outros, tá? Mas esses daqui eu diria que são os principais. Tem o GMAT Club, que tem, como eu falei, aquele fórum GMAT Club, eles têm também um canal no YouTube, e lá eles fazem vários webinários sobre, como esse que a gente está fazendo aqui, mas para divulgar programas de MBA, divulgar processo seletivo, até eles dão aulas abertas também de vários tópicos cobrados na prova do GMAT. Então é legal acompanhar, eles são o maior canal de GMAT, pelo menos que eu conheço. Tem esse Dominate the GMAT também, que tem aulas da parte quantitativa do GMAT, ou seja, também é focado em matemática para GMAT, mas esses todos são canais gringos, né? Mas quem quiser se preparar usando conteúdos, aulas em português, acompanhe o Matemática para GMAT. Lembrando que, apesar das aulas serem em português, as questões são todas em inglês, né? Porque a prova do GMAT é toda em inglês. Tá? Então, canais no YouTube, vocês podem usar esses daqui, perfis no Instagram. Aproveita, como eu falei, segue o Matemática para GMAT lá e também GMAT Club. Excelente. É um ótimo, porque no GMAT Club, se você começa a seguir lá, eu não sei se todos os dias ou quase todos os dias eles postam uma questão para você praticar. Então, você está rolando seu feed lá fazendo nada, aparece uma questão do GMAT, aproveita, para um minutinho, resolve, tem a explicação também. É uma boa forma de você manter contato, né? Respirar mais no GMAT. Então, fica a dica. Tá? Então, gente, é isso. Eu queria apresentar. Deixa eu mandar aqui, peraí. Já me inscrevi no seu canal, pô. Aí sim. Vou mandar já aqui, ó.
peço aí que o pessoal se inscreva aí no canal aí do Marco, ó, já mandei o link aí. Já me inscrevi, estou estimulando que os outros se inscrevam, porque eu sei que é importante, né, para dar força para o canal, né? Porque a gente, assim como a Casa da Pesquisa Operacional, né, a gente está oferecendo um serviço gratuito, um serviço, né, está compartilhando conhecimento. Então, a única devolutiva que nós temos é essa, né? Então, assim, só faz sentido a gente continuar esse trabalho se as pessoas estiverem acompanhando, estiverem consumindo esse conteúdo, né? Se as pessoas não consumirem, a gente para de fazer, não tem sentido, né? A gente vai passear de manhã, vai para a praia no domingo, a gente não ia estar aqui falando, né? Se ninguém quer consumir esse conteúdo, nós não estaríamos aqui agora, estaríamos na praia, né? Ia para Ubatuba, né? Ubatuba, Visconde de Mauá, né? Enfim, né? Se a gente está aqui é porque a gente acredita que está fazendo um trabalho que é útil para as pessoas, né? Então, interessante aí, mas muito boas as dicas, muito valiosas. Legal. Não, eu fico feliz, obrigado pelo convite. Inclusive, eu fico aberto para dúvidas. Galera, quem quiser perguntar qualquer coisa sobre qualquer coisa do Dimetro, fica à vontade. Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? E aí, Leandro? O que tu tem para falar aí, Leandro? Leandro está aí na área? Isaac? Opa, mestre. E aí? Bom dia. Lembrou das questões que a gente fazia lá para o Colégio Naval? Com certeza, mestre. Eu fiquei assim, caraca. Se eu soubesse isso naquela época, gente, a vida teria sido mais fácil, mestre. Pois é, com certeza. Se eu soubesse. Então, primeiramente, professor Marco, muito obrigado, tá? Já estou entrando aqui no canal do senhor também para me inscrever, como o mestre falou. Já vou estar escrevendo aqui. Vou passar para algumas pessoas que já me perguntam, porque a gente, quando faz alguns tipos de provas, as pessoas perguntam a gente como a gente fez para estudar, como a gente fez para aprender um pouquinho mais, né? Esses atalhos que o senhor passou, esse direcionamento que o senhor passou. Então, isso é muito bom. Independente para qual prova ele vai fazer, ele precisa da parte básica, da aritmética, desses pontos básicos. Inclusive, além da parte mais alta, claro, das provas mais difíceis, a gente precisa ter a base, porque não adianta a pessoa tentar fazer uma prova para o IME e para o ITA se a pessoa não sabe somar. Então, é essa a necessidade, entendeu? Então, assim, legal. Poxa... Oi, desculpa. Não, falei legal. Não, então, esse ponto é muito importante. Então, mestre, muito obrigado. Eu vou já estar passando o link do site do senhor também, o link do YouTube, para estar dando uma olhada lá também. E muito obrigado, porque no domingo de manhã o senhor investiu o tempo do senhor, que o mestre sempre fala que o dinheiro a gente pode receber depois. O dinheiro a gente trabalha e acaba recebendo depois no tempo, mas o tempo que a gente investe fazendo alguma coisa, naquele momento nunca mais vai voltar. Então, aquele tempo que a gente investiu ali, como o senhor tem feito, poxa, um domingo de manhã que o senhor poderia estar com a família, poderia estar na praia, poderia estar fazendo qualquer coisa, o senhor está aqui, nesse momento, investindo o tempo do senhor para ensinar para a gente, passando os bizus, passando os detalhes, passando essas informações importantes para que a gente consiga estar sendo melhor ou estar passando mais informações para as outras pessoas e aquilo ser um ciclo muito importante na nossa sociedade, porque todo mundo se ganhando. Então, realmente, mestre, muito obrigado, tá? E eu só tenho a agradecer. Obrigado, mestre. Obrigado, Isaac. Feliz, né? Muito legal. Muito. E realmente, até para quem pretende fazer o vestibular para o ITA, para o IME, é uma boa fonte de questões também. É uma boa. Né? Eu ia falar sobre isso agora, comandante. Eu estou me preparando para fazer a prova do mestrado lá do IME, do Direito de Transporte de Matemática. E esse canal dele já vai me ajudar pra caramba. Gostei muito da aula, já vou me inscrever no canal e vou queimar. Acho que vai ser muito interessante. Exatamente. Lá no IME é o seguinte: nós temos o processo seletivo na engenharia de transporte dividido em 2 momentos, né? Engraçado que você não faz uma prova na primeira triagem, né? É só o currículo Lattes, o pré-projeto de pesquisa e 2 cartas de recomendação de 2 professores com doutorado. Essa é a primeira fase do
do exame, né? Currículo Lattes, por isso que eu falo que é importante publicar artigos, né, papers e tal, porque se você não tiver nenhum artigo publicado, nem em congresso, nem em revista, você já está eliminado, né? Então, primeiro, o currículo Lattes, pré-projeto e 2 cartas. Aí você passa numa primeira triagem. Aí já tem 100 e poucos candidatos, já cai para 40. Aí, depois dessa triagem, tem uma provinha básica de matemática, que eles falam que é básica, mas é a básica do IME, né? Não pode esquecer disso, né? Tem uma prova de matemática básica do IME, né? Então, aí é o que o Marco falou, né? Aí você está lá, noções básicas de aritmética, números primos, cardinalidade. Aí você, números primos, isso aí está no papo, né? Mas aí quando chega lá, são essas questões iguaizinhas aí que o Marco mostrou, né? Se n é um número inteiro, qual deve ser o menor valor de n para que 630 vezes n seja um quadrado perfeito? Aí você, né? Quer dizer, se você não se preparou, provavelmente não vai conseguir fazer. Então, é uma boa fonte também de questões aí, esses bizus aí que o Marco passou. E aí, Leandro está aí na área? Leandro Carvalho. Agora nós temos 2 Leandros, né? O Leandro Matos e o Leandro Carvalho. O Leandro Carvalho está correndo. Olá. E aí, o que você achou, Leandro? Excelente dicas, né? E realmente eu já tinha visto algumas coisas sobre a prova, a dificuldade, né, em sim fazer essa prova, mas as dicas do professor Marco foi bem pontual, né? Acho que isso vai ajudar bastante. Muito legal mesmo, parabéns. E foi bem objetivo, né? Isso que é bom. Eu gosto de aula ser igual o Marco. Chegou, falou o que é, para que serve, mostrou uns exemplos e acabou. É isso, né? Tem que ser objetivo. É isso que é legal. É isso mesmo, assim, a gente vê realmente como é a prova, né? Acho que isso é importante, né? Não falar somente dela, mas sim mostrar algumas questões, né, da prova. E foi exatamente o que o Marco mostrou, né? Os desafios, né, de se preparar, como é a prova, a questão do tempo. É o tema de hoje, né? Desafios e possibilidades. Quais são os desafios? Né? Ele mostrou os tipos de questões, o tempo para fazer e tal, e quais são as possibilidades? São os programas de mestrado e doutorado aqui no Brasil, os melhores MBAs do mundo utilizam o grau, né, obtido lá no GMAT, e algumas empresas também estão já cobrando o resultado aí do GMAT. Essas são as possibilidades aí. Marcelo Brito é novo aqui, não conheço o Marcelo Brito. E aí, Marcelo, tudo bem? Está aí na área? Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado, professor. Tudo bem? Realmente, tudo bem. Comecei a acompanhar. Falando de onde, Marcelo? Rondônia. Caramba, de Rondônia, cara. Aí, Marcos, está chegando lá em Rondônia aí. Que legal, cara. E aí, Marcelo, o que tu achou? Achei muito bom, agradeço demais aí por compartilhar essas informações. Penso no futuro, depois de terminar a graduação, fazer, quem sabe, o mestrado, o doutorado, então... Muito bom. É interessante preparar para isso aí. Muito bacana. Seja bem-vindo aqui na nossa casa. Essa semana aí nós teremos a semana toda, de segunda a sexta, vamos trabalhar com vários modelos matemáticos no que nós chamamos de Semana do Apocalipse Excel. Então, se quiser participar, já estão todos convidados. Bem, e aí, Pablo? Fala aí. Mestre, eu me sinto aquele desenho do Pica-Pau, né? A gente abre uma porta, eu sempre falo tem mais isso. 10 portas dentro. Aí eu já anotei aqui no caderninho aqui, né? Falei, agora tem que checar sobre o GMAT também. Mas é aquilo. Até ontem eu não sabia o quão importante era. A gente já deu um passo à frente sobre as possibilidades que o GMAT, as portas que ele abre, né? Então, todo aquele trabalho que o senhor teve lá de procurar a prova, que os caras traduziram e tudo mais, agora a gente já sabe que focando aí os estudos no GMAT, já vai te economizar um bom tempo aí um árduo tempo, né? Inclusive, eu até passei para o pessoal aí o canal também, já estou seguindo aqui para dar uma olhada nos esquemas. Agradeço ao professor Marco. Isso aí com certeza já vai me adiantar em longos passos, né?
É o que eu sempre falo, a gente que para estudar matemática, a gente está eternamente preso naquele desenho do pica-pau, né, cara? Tu abre uma porta, dá de cara com 10 portas, aí escolhe uma e abre, aí dá de cara com 10 portas, aí escolhe uma e abre, aí dá de cara com 10 portas. Quer dizer, é uma ansiedade É a vida, crônica. né? É a vida que a gente escolheu, não tem jeito. Eu lembro do meme do Lucas, né? Estude, mas não estude muito, senão você fica triste. Essa é a realidade. Bem, então é muito isso, bom meus mesmo. amigos. Adilson está aí na área? Adilson trabalha comigo lá na Marinha, é um pesquisador lá do nosso grupo também. Aí, o Marco é um bom cara para vocês levarem lá para a semana lá da UF, hein, o Adilson? Adilson, você é só um espírito agora. Você está entre Você nós, está entre Adilson. nós. Adilson está do outro lado. Depois eu vou conversar com ele. Vai ter uma semana lá, eu acho que é Integra, se eu não me engano. É uma semana acadêmica, para a garotada lá da Universidade Federal Fluminense. E eu acho que seria ótimo para eles, né? Porque a maioria, e ainda mais fazendo graduação, né? O cara não está nem aí, né, cara? O cara quer beber cerveja, arrumar namorada, o cara não está nem aí, gemete, esse professor está viajando, doutorado, PO, e o que é isso, irmão? Mas em breve eles serão cobrados, né? Então seria um evento interessante, né? Te levar lá para falar um pouco do GEMET lá nessa semana da UF, né? E quanto mais divulgar o seu trabalho, melhor, porque é disso que o Brasil precisa. O Brasil precisa de conhecimento, né? O Brasil precisa disso. Eu só agradeço. E se eu soubesse mais sobre, por exemplo, as possibilidades até de entrada no mercado de trabalho, né? Desde a época da faculdade, né? Entrar num emprego com um salário inicial de 12 mil reais. 12 mil, já pensou? Talvez eu mudasse completamente a minha trajetória, né? Hoje no Brasil isso é impensável, assim, é impensável não, mas é difícil, né? Você sair da faculdade ganhando 12 mil, né? Você não acha esse emprego em qualquer lugar, né? Não, fora, né, mestre? A gente está vendo a realidade, o pessoal sai da faculdade sem conseguir trabalhar, né? Tipo assim, escolher salário já é outra conversa, né? Já começa por aí, nem emprego arruma. E se arrumar é para ganhar 1.800, 2.000 reais, né? É isso aí. É o que o senhor falou, né, mestre? O cara tem especialização, tem qualidade lá em cima, aí quer que programe tudo, chega lá na frente, dá 1.800. Para pagar 2K, 2K. É isso aí. É isso aí. Bem, meus amigos, mais alguma dúvida, mais alguma coisa? Por aqui tranquilo, não? Podemos encerrar? Então, Marco, mais uma vez, muito obrigado, tá, por você dispor do seu tempo para conversar aqui com a gente, né? Foi muito bacana, muito legal essa sua live, muito objetiva, muito direta. A ideia era exatamente essa: falar o que é o GEMAT, né? O que é, para que ele foi criado, quais são os desafios de se preparar para essa prova e quais são as portas que ele abre. Agora está com o povo, né? Cada um que vai correr atrás, né? Cada um que vai correr atrás aí da sua preparação. Mas pelo menos o bunda na cadeira. Pois é. Agora é a hora de bunda cadeira que eu falo, né? Hora de bunda cadeira, né? Agora é sentar e estudar, né? Então, mais uma vez aí. Oi? Não, desculpa, eu só ia falar, eu que agradeço, né, o convite, obrigado aí pelo pessoal também que acompanhou. Qualquer dúvida, vocês podem mandar para mim no Instagram, eu sempre respondo a galera por lá, então estou à disposição, tá, gente? LinkedIn também, eu te achei no LinkedIn, então... É verdade. Né? Então, pode procurar lá no LinkedIn também. Né? Seu nome é fácil de achar, é só colocar lá Marco Angiolúcia, é fácil de achar, é o primeiro que aparece. Né? Então, mais uma vez aí, muito obrigado. Eu que agradeço. Falou, gente. Bom dia, bom final de semana, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Falou, pessoal. Um abraço. Bom semana. Valeu, pessoal.